toda uma beleza, né? Todo um encanto de vida, né? De sabedoria e de uma série de coisas. Não é um homem que cursou 10.000 faculdades, que fez... Não, nada disso. Né? Alguém que está ali, entendeu? E tem tudo isto. Ao insight, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. O que sempre foi conhecido de mim e dos meus irmãos foi da amizade de papai com o Wallace, da admiração que ele tinha pela cultura, né? Pela cultura de todas as dimensões que o Wallace tinha, que é realmente um intelectual. Era uma convivência com o seu Wallace, seu Rafael, dona Ninira, mas a gente não tinha noção de quem era o Wallace, né? Um intelectual, escritor, tradutor, cineasta, sabia, era o seu Wallace, né? Mas eu não tinha nem ideia do que ele fazia, eu só ficava vendo ele escrever. Uma visão de criança, porque nós conhecemos ele criança, não era nem adolescente, era uma coisa de criança, 10 anos, 11 anos, aí fomos crescendo, 14, 15 anos, até 15, 16 anos a gente jogava bola na rua. Não tinha movimento, todas as brincadeiras à noite eram na rua, né, até uma certa hora. A cosmovisão dele, né, a intuição dele, a percepção dele dava, e o papai valorizava muito essas pessoas que tinham um insight diferente, uma percepção diferente, e que eram pessoas assim mais com um gosto mais apurado, mais sofisticado. O papai admirava muito isso. Quando entrava assim na casa da minha madrinha, logo que tinha o portão assim grande, tinha o portão social e o portão grande. Nesse portão grande aí, ia direto assim, e antigamente as garagens eram fechadas. Você entrava assim dentro da casa e depois fechava, né? Eles assim usaram essa garagem para fazer a biblioteca. Então ali ele trabalhava, tinha a mesa dele e as paredes todas forradas de livro. Passava o dia ali. Fiz uma estante, fiz uma outra estante, uma outra estante, que era livro para cá, livro para lá, e as pessoas entravam para conversar com ele. Realmente era muito livro, era livro em cima da mesa, era livro no chão, livro em prateleira. Não era uma garagem, era uma antiga garagem. Tanto é que depois o seu Rafael comprou um carro e arrumou um motorista para dirigir. Chamava Leonardo. Naquela época comprou um Corcel branco, 4 portas, e por dentro era todo vermelho. Então levava o seu Rafael aqui e ali, até então não tinha, e levava o seu Wallace também. Às vezes levava o seu Wallace numa farmácia, numa viagem, e esse Corcel nem entrava na garagem. Eles fizeram uma cobertura antes da garagem e ele parava antes, porque a garagem era o escritório do seu Wallace, onde ele tinha todas aquelas atividades dele, eram ali, onde ele guardava as coisas, fazia lá os desenhos dele, escrevia, sei lá, meu entender era o ponto principal da atividade dele. E o carro ficava para fora. Eu fiquei assim muito amiga dele, né? Aí no final eu cuidava das roupas dele, eu cuidava do quarto dele, de toda a biblioteca dele, sabe? Tinha muito livro, muito livro.
igual uma biblioteca, assim, pública mesmo, né? Muito livro. E aí eu catalogava todos os livros para ele, sabe? Catalogava tudo por autor, em ordem alfabética. Igual eu via nas fichinhas da biblioteca da escola, eu copiava, né? Então eu cuidava dos livros. Quando ele precisava de um livro, de onde está tal livro? Eu já sabia direitinho. Subia em escada, porque é muito livro. Então eu cuidava da biblioteca dele. É a minha mãe. É. Das 3 irmãs era a mais nova. O tio Wallace que desenhou e bordou isso daí, é gobelém. Foi em São Paulo, um moço de São Paulo. Um artista de São Paulo. Esse espelho aqui, por exemplo, esse espelho foi o tio Wallace que desenhou. E eles mandaram fazer e depois mandaram colocar folha de ouro. Ele é um romântico longo. Deixa eu pensar meio aqui. Lindo. Olha o desenho. Olha o desenho. É dele? Verei. Puxa, que legal. Ele era muito ligado com a minha mãe. E uma vez ele foi para aqueles móveis. Ele foi para o Rio de Janeiro e foi para Petrópolis. E quando ele chegou em Petrópolis, aquelas famílias aristocráticas lá de Petrópolis, da nobreza brasileira, que moravam lá, eles tinham colocado tudo em antiquários para vender. O pai da Madame de Staël, o Necker, ele foi ministro das finanças do rei Luís XVI da França. E quando Wallace foi para Petrópolis e encontrou nos antiquários de lá móveis do estilo Luís XVI, ele ficou louco, porque ele teve de volta na memória dele toda aquela época. Ele fotografou esses móveis e convenceu a sua irmã Ceci a comprar esses móveis. E o tio Wallace ficou louco com aquilo tudo, né? Ele pegou e fotografou todos os móveis. Trouxe e mostrou para minha mãe. A minha mãe ficou louca, né? Minha mãe falou, vamos comprar esses móveis. E aí telefonaram lá nos antiquários e compraram. Eu tinha 7 anos. Você sabe que o dia que chegou o caminhão com os móveis, eu fiquei tão louca que eu tinha uma prova de fim de ano. Eu esqueci de fazer a prova. Daí a pouco chegou uma aluna correndo lá, olha, a professora mandou te chamar, porque você é a primeira da classe e você não apareceu para fazer o exame. Mas era um caminhão cheio de móveis. Então, essa peça aqui, é uma peça alemã. Ela tem um selo atrás do ano que ela entrou no Brasil. E o tio Wallace achou essa peça num antiquário em Petrópolis. Então, essa mobília aqui, também veio lá de Petrópolis. E é uma mobília Luís XVI, porque o Luís XVI as perninhas são retas e o Luís XV elas são curvas. Eu fui revisitar um texto dele que chamava Araraquara 2017. Ele escreve esse texto no aniversário da cidade, na revista O Imparcial, lá de 1964, onde ele projeta Araraquara em 50 anos depois, de como será que a cidade estaria. E eu acho que esse texto é fabuloso, eu acho esse texto fantástico, assim. E eu estava vindo de uma semana onde um amigo meu, que estava com o Lions, ele faz parte do Lions, e o Lions queria dar um presente para a cidade, que era aniversário da cidade de 200 anos. Então, todas as empresas, as organizações queriam dar presentes para a cidade. E aí ele chegou para mim e falou assim, Fabi, a gente fez uma reunião lá no Lions, a gente queria fazer uma doação de um relógio Sol na praça principal da cidade. Ele me induziu muito à leitura. Os primeiros livros para ler, ele que me dava os livros. Ele me presenteava direto. A minha irmã... E naquele ano, o Wallace, ele faz uma projeção de como seria Araraquara 50 anos depois. E eu revisitei aquele texto.
E aí, vou ler para vocês. Ele diz assim: Araraquara quer dizer poeticamente, na linguagem tupi-guarani, o lugar onde o sol mora, a morada do sol. E por isso o astro-rei, símbolo ancestral da vida, representa importante fator na geografia urbana. Assim sendo, a principal praça da cidade foi denominada Praça do Sol e possui em seu entorno um belíssimo relógio solar. Quando eu revi esse trecho, eu falei, não é à toa, não é coincidência. Daphne du Maurier. A Daphne, na verdade, sim, que foi a grande escritora da... Os pássaros, a Rebeca. Rebeca, sim, Rebeca, belíssimo. E eu lembro que eu lia assim, muito livro de Daphne du Maurier, nunca mais vi, sabe? Mas era coisa dele, que eu catava dele para ler, os romances. Ele tinha uma afinidade muito grande com um conto do Balzac, muito espiritualista. Meu Deus, como chamava esse conto? Era um homem que se transformava em anjo e em mulher. Ele passava um tempo sendo mulher. Olha, cara, deu até um arrepio. Belíssimo esse conto do Honoré de Balzac. Mas é só procurar a obra de Balzac, nós já vamos encontrar esse conto dele. Seráfitos. Ele tinha uma paixão pelo Honoré de Balzac em si, mas por este conto Seráfitos, que realmente belíssimo. Inclusive ele faz umas viagens do tempo. Tudo dele é belíssimo. Discute Balzac. Mas esse conto tem essa coisa que envolve realmente, está muito ligada às pessoas que seguem o espiritismo, porque como que uma pessoa faz aquilo? Tem esses transportes, vira um pouco agora, depois se vira um pouco depois. É louco isso. Porque eu me lembro que o Wallace era apaixonado por esse escritor de poesia italiano, Giacomo Leopardi, e eu li, né? Ele tinha vários livros do Giacomo Leopardi na casa e eu lia muito lá na época, porque ficava aí, que delícia que era puxar aquilo, e agora é esse, agora é aquele, né? Tal. Continuo escrevendo, muito embora um amigo querido, preocupado, me diga que devo me apagar. Isso não faço. Trabalho em 3 livros: O Vento da Noite, Vaga Estrela de Ursa Maior, que vai ser lançado na Itália, e uma biografia de Meimei. Me lembrei dessa poesia porque era uma das inspirações do Wallace. Bella Stella della Ursa Maggiore, né? Uma coisa assim. E o Rubi, inclusive, trouxe a primeira máquina de café, era lindíssimo o café decorado. E no alto tinha um painel cobrindo a parede inteira, feito pelo Domenico Lazzarini. O Domenico Lazzarini foi um pintor e professor italiano, trazido pelo Hélio Morgante, que era um grande mecenas, milionário mecenas, e que deu aulas e mudou. Ele trouxe o modernismo para dentro de Araraquara. A escola teve grandes professores, o professor Lafayette, entre outros, mas o Lazzarini virou as cabeças. E virou as cabeças, estou falando tudo para dar o panorama no tempo. Estou falando essas coisas para dar o panorama. Nunca se tinha visto pinturas de Chagall, de Manet, de Monet, de De Chirico, de Modigliani. E ele trouxe da Itália livros, pacotes de livros, foi um deslumbramento. Então os grupos eram muito efervescentes. E o Wallace ele já trazia isso na alma, ele já havia vivido isso nas outras frentes em que atuava, sempre muito ligado à arte, em várias formas, na escrita, no cinema, no teatro, na poesia, música, enfim. O artista, ele resume coisas que a gente precisa
de muitos recursos, às vezes, de fala, de oratória, para entender o que o artista traz, às vezes, numa poesia. O Leon Denis ele tinha muito esse espírito, né? Eu chamo ele de o apóstolo do ideal, porque ele trabalha muito com essa coisa da beleza, da contemplação, aliando-a à virtude. Então, são espíritos que têm esse viés já de atuação. O Leon Denis, o próprio Wallace depois, né? Esses já conseguem entender a importância de atrelar as duas coisas. E a gente tem aquele livro de Leon Denis que ele faz ele explana, ele explora, né, essa ideia. E de uma forma bem sucinta, eu vejo que a arte espírita é aquela arte que está muito atenta ao que vai passar de conteúdo para aquele que o assiste. Com a arte como um instrumento muito rico de sensibilização, né? Porque a arte, o Emmanuel, quando vai tratar da arte no livro Consolador, ele trata dela justamente na parte que diz respeito ao sentimento. Justamente para expressar, enfatizar isso, que a arte ela chega sensibilizando o sentimento para que ele se abra às magnificências do cosmos, né? E tudo que viesse da arte seria para somar em relação ao conhecimento espiritual. Não, ali é qualquer coisa fora da curva, porque a gente que conhece muito Emmanuel, convive com os textos dele diariamente, a gente percebe que ele não está só o Emmanuel. A gente percebe que nos romances, o Emmanuel ele estava eu não sei exatamente a linguagem musical, mas ele estava acima do padrão habitual. Porque ali ele estava assessorado pelos próprios personagens daquelas histórias. Né? Então ele foi ali o médium do médium. Então você tinha mais de uma intermediação. Francisco Cândido Xavier intermediando no mundo, Emmanuel intermediando no mundo espiritual, as esferas sublimadas. Então ali, obras-primas. E eu acho que há uma distinção a se fazer, né? Que eu acho que o Wallace percebeu isso, né? A delicadeza, a arte, a forma elegante como ele montava as peças, né? Me chamava a atenção. O próprio Emmanuel, num dos prefácios em que ele apresenta Humberto de Campos, ele fala disso, que esse nosso irmão que nós trazemos agora, ele tem habilidades mais propícias para essas finalidades, que no caso são as habilidades artísticas, né, do cronista, do contador de histórias. Então, o livro Boa Nova, por exemplo, é uma pérola do Evangelho. Que quando a gente vai mergulhar, né, e conhecer o Wallace Leal, mergulhar na sua história, no seu legado, o que mais me chamou a atenção foi que ele praticou essa arte espírita. São alguns aspectos da atuação de Wallace que nos chamam muita atenção, né? Seguindo aí esse caminho que foi aberto por Caibar, mas também trazendo as suas particularidades, as suas características mais específicas, em especial nesse âmbito da arte. Ele não perdia a oportunidade de mostrar os princípios da doutrina para as pessoas que conviviam com ele, fazendo sempre, em todas as oportunidades, o processo de reflexão. Também da historiografia, do resgate histórico para o movimento, deixando aí um contributo realmente muito valioso para a gente poder valorizar toda a riqueza da doutrina espírita, a história, tudo que veio antes de nós, todo esse caudal, e também para a gente buscar no Espiritismo aquilo que, definido pelo próprio apóstolo Paulo no Livro dos Espíritos, é uma das metas ou o objetivo principal da criação, diz Paulo. O culto harmonioso do belo e do bem. A forma como ele agia, né, como ele se colocava na arte dele, é aquilo que a gente encontra na metodologia do espírito do Eurípides Barçanufo, quando coloca o teatro como uma das ferramentas para desenvolvimento do espírito. Então, veja que já tem uma conexão aí, né, provável, pretérita do Wallace com o Eurípides, experiências talvez reencarnatórias, e ele já está atuando na metodologia do Eurípides. Então, só que não foi compreendido, né? O Wallace vai fazendo todo esse trabalho de nos
fazer percorrer a história do Espiritismo e ter profunda gratidão por esses que nos antecederam, com a habilidade artística dele de nos conduzir assim pelo pensamento a uma viagem histórica, pelo sentimento, sobretudo, nos conectarmos com esse passado. Do nosso ego, do que eu sou aqui agora, essa personalidade que fica, ou sobre a perspectiva do espírito que somos, e tudo isso que a gente vivencia é uma ilusão, e acabará um dia, e se a gente não viveu a vida segundo a perspectiva do espírito, a gente pode estar perdendo ricas oportunidades. E eu acho que o Wallace, ele tinha essa sensibilidade. Para a gente perceber o quanto que virtude e arte estão associadas, com a aproximação de Jesus e dos seus colaboradores do planeta, preparando o seu nascimento, nós temos em Roma o período de maior florescimento, talvez, das artes, que foi o período de Augusto, de Otávio, chamado também de período da Pax Romana, em que nós tivemos ali Horácio, Salúcio, Ovídio, Mecenas, aquelas grandes figuras de Roma, principalmente no âmbito das artes, estiveram encarnadas ali naquele contexto de surgimento do cristianismo, que é o que Humberto Campos descreve no capítulo 1 do livro Boa Nova, e aí essa obra culmina com aquela belíssima descrição de Maria Santíssima, a sua vida, a sua desencarnação e a sua entrada no reino dos anjos. Culpado é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do bem e do belo. E é engraçado que Leon Denis, no seu livro Espiritismo na Arte, nos diz a mesma coisa com outras palavras, no seu capítulo Fusão do Bem com o Belo, objetivo sublime da criação. Então ele já trazia na alma isso, e quando ele conecta-se ainda mais com o Espiritismo, percebendo que esse é o objetivo maior, ele traz isso para o nosso movimento. Olha, vamos fazer as coisas, vamos produzir obras, vamos trabalhar com divulgação, mas vamos fazer com essa característica de buscar algo inovador, de buscar algo que seja inédito, de buscar aquilo que está esquecido, de valorizar o que de belo e o que de bom já foi produzido em nossa seara por aqueles que nos antecederam. Então acho que esse é o traço determinante, assim, ou muito expressivo da atuação dele no nosso movimento espírita. Ele então teria a oportunidade de me falar a respeito da poesia inglesa, dos pais da poesia inglesa, dos amores do antepassado do Chico, de que ele era amigo íntimo. A ele, na condição de Ernestine Schumann Reich, eu dedico esta noite de carinho e de gratidão a todos vós, na pessoa querida de Wallace Rodrigues Leal, tradutor em 5 idiomas, alemão, sueco, francês, espanhol, e corretamente o português, porque a nossa vida é um desafio da evolução. Gércio Sistine, que quando recebia o Wallace no seu apartamento no Rio de Janeiro, descia do mundo espiritual músicas onde ele sentava ao piano, e a simples presença do Wallace fazia com que ele recebesse música do mundo espiritual baseada na obra de Chico Xavier. Esse Wallace foi muito importante para nós espíritas e principalmente para os intelectuais. E a canção de Cecília, como eu já falei, foi impregnação do Wallace. Então ele não tem nada a ver diretamente com isso. Ele tem a ver com a atração da alta arte. Ele era um artista total, em tudo. Então só a presença dele trouxe, como que atraiu aqueles espíritos, né? Estavam com essa vontade de fazer essa música.
autodidata mesmo. E ele era um cara inteligente pra caramba, né? O Wallace era muito inteligente. Né? Então ele aprendeu tudo e mandou bala. Não tinha medo, não. Ele leu, eu estava falando ontem do Morro dos 200 Suivers. Ele leu em inglês no original quando ele era mocinho. E eu li, porque eu acabei estudando na Inglaterra. O meu inglês foi bem legal, né? Wallace recebeu mensagem de Emmanuel e de vários outros espíritos, né? O Arnaldo Rocha voltou para Belo Horizonte, que ele trabalhava lá, e o Chico foi trabalhar na Fazenda Modelo. E antes de trabalhar, o Chico levou o Wallace ali pro Centro Espírita Luiz Gonzaga para ele ver o material que tinha lá, né? E antes de sair ele fala assim pro Wallace: tchau, Wallace, fique aí com as Brontë, né? As Brontë eram as escritoras inglesas que o Wallace adorava, né? E o Chico não sabia, né? É difícil o livro. O livro é um livro com termos muito antigos. E eles conheciam esses termos antigos. Das charnecas de Yorkshire, da aldrava que abre a... Sabe, termos que você bota para o português ficam super antigos, super... não são mais usados. Não são mais usados. Quando o Chico Xavier fala para o Wallace: fique com as Brontë, meu filho, o Wallace se surpreende e escreve no livro Meimei Vide Mensagem: como foi que ele soube da minha adoração por Charlotte, Emily e Anne Brontë? Viviam tanto no meu coração que para as pessoas que iam para a Inglaterra, eu pedia que fossem visitar o presbitério onde tinham vivido com seu irmão Branwell, essas geniais e solitárias escritoras. A minha aspiração é ainda conhecer Howard, a cidade onde elas moravam, e respirar o mesmo ar que elas respiravam. Tendo sido atendido, minha querida amiga Elsie do Bugras trouxe-me um ramo de urze colhido no túmulo de Emily, a maravilhosa autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Europa, que eu fui estudar, né? Ele falou: vai lá na Inglaterra e vai lá ver onde elas moravam. Mas eu não consegui, não deu para eu ir. Eram as escritoras assim que ele mais admirava, né? E posteriormente também ele ficou sabendo que o livro Jane Eyre era também o livro preferido de Meimei. Então são coincidências, né, que onde tudo vai se interligando, né? Conversa até com a Isabela para você ver. Ele falou: Isabela, vai lá ver as Brontës. E ela foi, Isabela foi. Não, eu fui viajar com o tio Nico, a Márcia, né, para Inglaterra. E eu pedi para que eles me levassem até Howard, que é no norte da Inglaterra, um lugar inóspito, muito frio. Ele era conhecido por ter charnecas. Charnecas é quando é pântano, né, na época delas. Então aqueles pântanos, aquele lugar gelado. Então a gente foi. O pai delas era reverendo. Era um pastor anglicano, com certeza. Na época eu não entendi, mas devia ser, né? Porque reverendo, ele era protestante, então ele deveria ser um pastor, na época, anglicano. E elas moravam na igreja, na casa delas ali, e o cemitério era junto com a igreja. E aí nós fomos conhecer, porque virou um museu. E aí a gente viu que tinha os vestidinhos delas em azul, pequenininho. Elas deviam ser pequenininhas, baixinhas. E aí tinha os vestidinhos, tinha uns livrinhos que elas faziam com uma letrinha minúscula. Uns pequenos livrinhos que elas faziam, a Emily, a Charlotte e a mais novinha. E o menino, tinha um menino. E então ele ficou só com esses 4 filhos. Todos eles morreram, foram morrendo essas crianças. E elas foram criadas nessa época pela uma tia, pela empregada e pelo pai. Porque a mãe também faleceu. Então de uma família enorme ficou uma família bem pequenininha. Ela levantava de madrugada, mesmo já com tuberculose, porque ela pegou do irmão. Elas levantavam para cuidar dos bichinhos, das galinhas, das coisas, porque ela gostava. Eu também fiquei sabendo que ela fazia um pão feito em casa muito bom.
Que mais? Mais isso, eu acho que é mais isso que eu lembro. E ali estão a Emily, a Charlotte... E a Anne. E a Anne. Elas davam aula para as crianças, como professoras particulares. Então elas começaram assim, para ajudar na renda da família. E depois elas começaram a escrever, porque sempre gostaram de escrever. Então elas começaram a fazer os livros com pseudônimo masculino, porque não podia mulher escrever. Então era assim que funcionava. E com relação ao irmão, ele entrou na guarda real, mas infelizmente eu acho que ele tinha algum vício com bebida, alguma coisa, e ele morreu, ele pegou tuberculose e ele acabou falecendo. E nessa, a Emily, por exemplo, gostava muito do irmão e ela acabou pegando também e faleceu. E depois pegou a Anne e só sobrou a Charlotte. A Charlotte casou, foi a única que casou e que sobreviveu. E a Charlotte fez aquele livro Jane Eyre. Jane Eyre. O Wallace viajava para o exterior? Não. Não? Nunca viajou. Ele tem coisas de Rambo. Aquela água, ele tem... E é uma água disfarçada e de repente você vê a explosão na cara. E o Clodomir falou, Júnior, que ele está conversando com o pessoal da Casa da Cultura aqui de Araraquara, e parece que eles vão lançar o livro de poesias. Sim. Do tio, que era uma coisa que ele tinha muita vontade de fazer. E eu gosto muito de poesia, de ler poesia, e da poesia toda. E faço poesia, eu ganhei o prêmio Estrela da Manhã com Esplendor Desacorrentado. O Esplendor Desacorrentado. Esplendor Desacorrentado. O título já é. E o outro. Não, são outros textos soltos. Mas eu tirei daqui uma palavra que me dá um título de livro. Pela Rua das Horas Roubadas. Olha só. Pela Rua das Horas Roubadas são todas essas ruas. Isso é lindo isso. É lindo isso. Eu selecionei aqui. Esse homem era gênio. Ele estava explodindo hoje. Não pegaram um negro nos Estados Unidos que fazia uns rabiscos basqueados. Hoje é o cara maior da literatura negra, porque ele sobreviviu tudo. E aqui no meio tem coisas que entram o sexualismo, que entra o classicismo, que entra o romantismo. Ele é um romântico no mundo. E eu também descobri que o Wallace tinha poesias lá em 2017, quando a tia dele me conta e o Clodoaldo me conta. Só que cadê essas poesias? Cadê essas poesias? Onde estão essas poesias? Porque nunca tinha lido uma poesia do Wallace. Nunca tinha lido uma poesia do Wallace. Agora que a mão do homem se levanta e empana a venda pura luz do céu, e que projeta sombras, e que amarfanha a frágil linha da esperança, amarfanha a frágil linha da esperança. Do tempo em que a vontade, tua vontade situou-me, hoje que novas chamas ameaçam crepitar sobre chamas extintas. Chamas ameaçam crepitar sobre chamas extintas. Eu diria que é os tempos de hoje. Senhor, permita-me que eu troque em monossílabos, eu por nós, e que te peça por uma cidade inteira. Eu trocaria, que te peça por o Brasil inteiro. É o Brasil. Ainda ontem sonhei com cogumelos de fogo, em cujo bojo faces de terror entrefitavam-se. O meu pálido olhar. E bocaras riam, e 7 cavaleiros descarnados pareciam galgar
o tenebroso cume, feito de ossos e cabelos incendiados. Olha demais. Agora nós estamos para lançar esse livro de poesias dele, que é bonito, que tem umas coisas assim, bem espirituais, bem transcendentes, assim, sabe? Bem... Enseada dos meus braços semiabertos, bruma de saudade e de lembrança, e ele como mancha de sangue, na tristeza da sombra projetada sobre o porto em ruínas. Eu acho que a tristeza da bomba projetada sobre o porto em ruínas está dentro do Brasil, nesse momento. Eu acho que vai ser muito difícil dar um retrato preciso do que era o Wallace. O Wallace era apaixonado principalmente por Emily Brontë, e ele fez até um poema em homenagem a ela. Você vai lembrar do poema, né? Quando ele faz aquela confissão de amor para Emily, né? E ele fala dos indiferentes, né? As forças dos indiferentes. Provavelmente é nesse caldeirão que ele está falando, né? E os olhos maus os sobre olhos nós. maus, né? Então você vê que é nesse ambiente que ele sente, né? Então, e o Wallace tinha uma ligação enorme com elas. Então, essa poesia, eu até choro, eu não vou me propor a ler porque eu choro. Porque eu acho que tem muito a ver com ele, com a vida dele. Eu me refugio em Haworth, no Yorkshire, onde viveram as irmãs Brontë. Eu as amo profundamente. A melhor coisa que poderia acontecer na minha vida talvez seria ir até lá e viver. Eu percorro aquelas salas do presbitério, eu ando naquelas charnecas, eu me refugio naquele mundo. Bom, Balada a Emily Brontë. Esse foi o primeiro poema que eu tive acesso do Wallace. Porque é muito bonito. E eu acho que fala muito dele. Eu acho também. Sabe, aquela angústia, aqueles problemas dele, psicológicos, tudo. Eu acho que ele colocou tudo nessa poesia. Na minha poesia há uma em especial que me revela muito. E faz parte do meu Esplendor Desacorrentado, um livro que eu vou lançar em breve. Eu acho que você vai me compreender melhor se você conhecer a minha poesia, que todo mundo diz que é extremamente difícil, que ninguém entende. Mas eu acho que você vai compreender. Eu quisera dizer-te, Emily Brontë, no silêncio do teu parlatório antigo, cheio de sombras intocadas pelos cantos, e de sonhos frustrados alimentando a chama das velas longas, lacrimosas, nos castiçais de cobre. Dizer-te num tom de voz assim como da velha chuva, amiga. O som remoto dos sinos varando o céu cinzento da charneca e o lamento estrangulado dos ventos sobre a crista do morro soluçando com as almas perdidas. Dizer-te de tudo que ficou comigo, do nosso encontro, do milagre, dessa aproximação entre as paredes escuras de Wuthering Heights. Falar-te, por exemplo, que te amo, enquanto desfolhassem rosas. Na penetrabilidade da noite, pelos braços do vento e os dedos do luar agonizante. Que te amo por todas as coisas tristes da vida. O gênio incompreendido, a maternidade frustrada. Da solidão terrível de todos os olhos maus que dardejam sobre nós com concupiscência ou frieza, porque não somos como os outros. Dizer-te do meu grande desejo de fuga e de como em espírito eu converso contigo sobre as coisas naturais da vida, o tom vermelho das urzes, o amor, a direção dos ventos, sobre bodas e velórios. O último livro de Natan, lido junto ao fogo da lareira, o medo que inspira às vezes o mundo e o acônito florindo, a luz da lua cheia. Talvez que como amigos eu também te falasse de Tasso da Silveira, Rilke, Hanson, Adelaide Crepsey e Francisco Cândido Xavier. E então, subitamente silente, eu fitaria os teus olhos cintilantes de febre, e o teu peito de tísica escutando teu coração assustado num golpe cruel, como os cavalos brancos de Ierne entre os campos hostis.
eu te diria, se pudesse, as 1000 coisas que contenho, com os dedos sobre os lábios. Eu te diria sim, eu te diria se pudesse. E agora, se as indiferentes pessoas perguntarem quem é afinal essa Emily Bronte? De que fala tanto esse moço, que poderia dizer? Eu ficaria com os dedos sobre os lábios. E o olhar perdido num ponto do horizonte. Para que responder? Tu és Emily Bronte, isso apenas. E o resto? É o humus da terra, a era, e o nebuloso infinito, a cotovia em fuga. O vento eterno sobre as tumbas, a paz e nada mais. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos, divino abraço, tics e tedes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto, Ave Paulus. Poderes do Espírito, ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis Paulus, poderes do
tu